Seja muito bem-vindo aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é Deus e que está conosco todos os dias, até o fim dos tempos, esteja presente sempre sobre a sua vida. Hoje nós estamos aqui para ler a leitura dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 6, versículos do 8 até o 10, depois capítulo 7, versículo do 54 até o 59. Então, agora vamos prestar atenção na leitura. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirinenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. É impressionante que hoje, um dia após o nascimento do Filho de Deus no mundo, nós refletimos acerca dessa passagem dos Atos que fala do martírio de Estevão. Sim, Estevão é o protomártir, o primeiro mártir da igreja primitiva que entregou a sua vida pela fé em Jesus Cristo. Esse mesmo menino que nós vemos ali na manjedoura, vindo ao mundo para nos salvar do pecado, da morte e de Satanás. Então, nos impressiona porque hoje Estevão morre por causa de Jesus. E ele morre por causa de Jesus porque guarda a sua fé, porque entendeu o mistério desse Deus vivo que se fez necessário passar na criação humana para libertar a sua obra-prima de todo o sofrimento e da condenação eterna que ela mesma buscou para si. Estevão, ele é apedrejado. E ele é apedrejado porque acontece algo aqui impressionante sobre ele, que aquele povo que estava ali reunido, até rangendo os dentes contra Estevão, não aceitavam aquilo que ele tinha dito. Nós vemos que Estevão declara que ele viu o céu aberto e à direita da majestade divina de Deus, Jesus Cristo de pé. Aqui tem um detalhe muito importante que no contexto daquela época, um rei, ele sempre recebia alguém diante da sua presença sentado. Ele só ficava em pé quando aquele alguém que o visitava era uma pessoa muito importante. Então, ver um rei em pé diante de talvez um qualquer na sua presença era algo espantoso para aquele contexto da época. Então, quando Estevão declara que vê Jesus de pé com o céu aberto, o povo fica escandalizado e então partem para cima de Estevão, porque pensam: esse homem está louco. Primeiro ele fala de Jesus Cristo, conta toda a história desde o Antigo Testamento, como foi o desfecho até Jesus, por meio daquilo que Deus falara através dos profetas. Agora ele está dizendo que está vendo esse homem lá no céu, à direita, do lado de Deus. Esse cara está louco, a gente tem que parar ele. E por isso nós vemos que o desfecho da vida de Estevão foi esse, porque o Rei da Glória estava de pé para ele por causa da atitude que ele tinha tomado, por causa que Estevão se fez um canal da graça de Deus, principalmente pela presença e pela pessoa do Espírito Santo, que falou tudo para aquele povo, de modo que eles, na sua ignorância e no seu coração fechado, não aceitaram o Evangelho de Cristo. E nós vemos que Estevão, então, inaugura os mártires. Estevão abre a porta do céu para aqueles que entregam a sua vida para Jesus, não só em espírito, mas também até derramar o sangue. Por isso que ele é um exemplo para nós. Hoje nós não precisamos entregar-se a esse nível, mas o que Estevão fez
E a vinda de Jesus Cristo no mundo é para nos mostrar que, quando conhecemos Jesus Cristo, não dá mais para viver da mesma forma. Não dá mais para ficar vivendo para aquelas coisas que nos levam para as trevas da iniquidade e que levam também a nossa vida à condenação eterna, mesmo quando Deus nos oferece a oportunidade de vivermos salvos para sempre junto a Ele. Então, que você sempre olhe o Natal como uma oportunidade de Deus para você mudar de vida, viver para a honra e glória de Deus. Tudo que Ele fez, tudo que Jesus passou, foi de fato para que você tivesse um estalo e mudasse de vida. Já não dá mais para viver como antes, é preciso viver agora como Deus deseja que nós vivamos, a fim de que possamos honrar tudo que Cristo fez, tudo que esses mártires passaram, a fim de que a nossa fé seja sempre o testemunho vivo de que aquele que nasceu há mais de 2000 anos continua vivo e nos fará vivos junto a Ele. Glória a Deus por você ter chegado até o fim dessa meditação, que possamos também um dia estarmos de pé diante do Salvador e Rei do Universo, Jesus Cristo, e dessa forma poderemos todos passar a eternidade sem olhar no relógio, contemplando a alegria, a paz e a segurança eterna que Deus reservou para aqueles que nele colocam a sua confiança. Eu desejo e espero ver você lá, que permaneçamos firmes até o fim dos nossos últimos segundos aqui na Terra, a fim de que aqueles que permanecerem firmes até o fim, estes herdarão a vida eterna. Eu desejo que o Senhor te abençoe e te fortaleça, e amanhã, se Deus quiser, vejo você aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima!